Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a metodologia do Kumon. Para quem não conhece essa forma de estudo, ela é uma metodologia japonesa que tem diversas franquias aqui no Brasil, espalhada pelo Brasil inteiro. Sempre que eu viajava, eu vi uma franquia do Kumon. E ela é uma forma de estudo que pretende te deixar autodidata, ela é baseada em atividades diárias e indo no seu ritmo e na disciplina, com certeza, é um dos fortes dessa metodologia. Eu comecei ela quando eu tinha 10 anos e quando eu comecei, eu sempre fui uma criança que era muito distraída na escola. Eu nunca tive dificuldade mesmo, assim, de pegar recuperação e tudo, mas eu era extremamente distraída. Eu fazia a conta mais difícil do mundo e errava o 2 mais 2 da prova. Eu era assim... Era um desastre, mas por falta de atenção, por falta de disciplina e não por uma dificuldade mesmo. Até porque matemática eu gosto muito hoje em dia e nunca apresentei muita dificuldade, que normalmente tende a ser a dificuldade da maioria das pessoas. Então, nisso eu tava no meu 4º ano, 5º ano, meus pais foram vendo que eu tinha uma coisa com a falta de atenção muito grande. E eu não era uma criança que gostava de estudar, não gostava mesmo, assim, não era comigo. Então, é que eu acho que é normal da maioria das crianças não gostar muito de estudar e eu era esse tipo de pessoa. No 5º ano, meus pais decidiram me colocar no Kumon. E eles também não conheciam muito da metodologia, não tinham ouvido falar. E meus pais não queriam me colocar numa professora particular, porque muita gente acha que a metodologia do Kumon é tipo uma aula de reforço, quem entra no Kumon é só quem tem muita dificuldade, ou é uma tipo de aula particular, mas não. Ela é uma metodologia a longo prazo, principalmente. E você entra, você pode entrar com qualquer idade. Eu fiz Kumon com pessoas idosas, eu fiz Kumon com adultos, eu fiz Kumon com crianças antes da alfabetização e fiz com pessoas da minha idade. Então não tem uma idade certa para entrar no Kumon, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre a idade mais na frente. Mas, quando eu comecei o Kumon, meus pais foram lá, eu fiz. Pra você entrar no Kumon, você faz um teste de nivelamento, não é um teste de aprovação ou reprovação, é só um teste pra saber em que nível que você tá. E assim, é um estudo individualizado, é você e seu monitor que te auxilia. Mas você vai cair um nível, você pode estar no 5º ano. No Kumon, o nível é por letra e cada nível corresponde a uma etapa da escola. Mas não é porque você está no 5º ano da escola que você necessariamente vai entrar no 5º ano do Kumon. Na verdade, isso é bem mais complicado. Normalmente você não entra no seu nível escolar, até porque o Kumon, quando ele faz esse teste, ele tende a achar suas defasagens na escola. Normalmente todo mundo tem, então assim... Eu comecei por matemática, foi minha primeira matéria no Kumon. O Kumon é composto pelo japonês, pelo inglês, pela matemática e pelo português. São 4, né, matérias, mas o japonês é mais escasso aqui no Brasil. Acho. Quando eu fazia, só tinha uma unidade que tinha japonês, então normalmente são essas 3 matérias principais. Então comecei pela matemática, que era o que eu falei. Eu tinha muita falta de atenção, então isso me atrapalhava na escola e meus pais optaram por me colocar. Na época eu caí bem no comecinho, e assim, a matemática no começo do Kumon é 1 mais 1. Sabe aquele 1 mais 1, aquele 2 mais 2? Então, é o começo da matemática do Kumon. A gente acha muito bobo no começo, eu entrei, eu tinha 10 anos, então eu falava, gente, o que é isso? Eu achava super fácil, mas a ideia do Kumon é isso, fazer você passar por várias etapas pra tirar totalmente sua defasagem. Se eu cair na adição, é porque eu tinha alguma defasagem, ou na adição ou na subtração. Isso eu estando no 5º ano. E é mais normal do que parece, essas defasagens. Então eu fui fazendo e aí você vai subindo de nível. Não tem um tempo pra você nem subir de nível e nem concluir o Kumon. É realmente você com você mesmo. Se você consegue fazer mais Kumons, você vai passar mais rápido. Se você consegue fazer menos, você vai passar mais devagar. E isso tem vários fatores que influenciam. O tempo que você tem disponível, a sua idade. Você fazer uma matéria que você já viu na escola é muito mais fácil que fazer uma matéria que você não aprendeu. E se você fizer o curso do Kumon até o final, antes do seu período escolar acabar, você vai ver matérias no Kumon que você não viu ainda na escola. Então esse é outro fator que influencia, entre vários outros. Às vezes você tem mais dificuldade em fração, então você vai gastar mais tempo na parte de fração. Então assim,
é dividido por níveis, cada matéria tem seus níveis. A matemática eu tenho certeza que acaba no O, o português eu acho que é no L, mas essa eu não tenho certeza. Inglês também é por aí, nessas letras, não vai até o Z. Mas você vai indo de nível a nível. Cada nível é composto por 20 blocos de 10 folhas e você faz os níveis. No material do Kumon tem um tempo estipulado para cada bloquinho. No começo, os bloquinhos são feitos para você gastar 5, 10 minutos. E no final do curso, principalmente no de matemática, tem bloquinho que chega a ser estipulado para ser feito em 3, 4 horas. Ou seja, 10 folhas em 3, 4 horas e outros 10 folhas em 5 minutos. Ou seja, realmente vai dificultando ao longo do período, mas você começa naquele básico do básico. Normalmente as pessoas começam no básico, principalmente na matemática, mas você vai subindo à medida que você vai tendo capacidade e a cada nível que você faz, ou seja, a cada 20 blocos que você faz, você vai passar por um teste e aí sim, eles vão fazer uma curva de nível. Os blocos do Kumon não são só você acertar, mas também o tempo. É marcado o tempo também no bloquinho. Então assim, você tem que fazer bem feito, aliado com um tempo bom. Você vai treinando isso, né, durante o nível e aí quando chega na hora de você fazer o teste, eles vão te dar o teste, você vai fazer. O teste normalmente são questões muito parecidas ou iguais às que tiveram no bloco. Então você vai fazer e se você tirar uma nota suficiente num tempo suficiente, né, de preferência quanto menor, melhor, você passa para o próximo nível e aí você vai subindo de nível. Eu trouxe meus materiais, eu fiz as 3 matérias, matemática, português e inglês. Matemática foi a que eu comecei, como eu falei, depois, logo em seguida, meses depois, eu fui para português. E inglês eu fiz quando eu completei o português, já dando um spoiler, eu finalizei o português e não finalizei as outras, já vou falar um pouquinho sobre. Mas foram 7 anos de Kumon e por isso eu tenho bastante material aqui de coisas que acho que ficaram perdidas, outras que é as folhas dos testes de quando eu passava, eles sempre dão um feedback. E eu queria até ter achado mais coisas, mas minha casa tá pra reformar e aí tá um pouco bagunçado. Mas aqui eu parei a matemática, eu tava no M. Não sei se vai dar pra ver certinho, acho que assim é melhor. Eu tava no M, esse bloquinho até tá meio feito, foi quando eu parei. Eu tava no começo do M e a matemática terminava no O. Eu parei com o Kumon no meu 2º ano de ensino médio, logo antes de começar a pandemia. Foi a minha sorte, assim, porque eu tava no 2º ano, tava começando a ficar muito pesado, eu tinha aula de manhã, eu tinha aula à tarde, e acabou que eu não tava dando conta dos Kumons de matemática, era muito tempo, e assim, eu não tava conseguindo fazer, mas eu super pretendo voltar pro Kumon futuramente, realmente foi por uma falta de tempo. Mas assim, eu vou falar mais pra frente como que foi o reflexo do Kumon na minha vida, mas antes vou mostrando aqui, né, esse aqui também é do M, que foi quando eu saí. Eu fiquei, porque realmente eu decidi sair assim, eu tava começando o nível e eu vi que realmente não ia dar pra ser naquela hora. E é assim, né? A vida a gente faz escolhas, na vida cada fase tem seu foco principal e naquele momento eu precisava dar um foco a mais pra escola, até porque tava chegando o 3º ano, então eu optei por parar mesmo e logo depois veio a pandemia, então eu acho que seria muito ruim, porque eu tava numa fase também que era muito difícil. Os níveis finais da matemática são níveis de engenharia civil, integral, derivada, são coisas assim que a gente passa longe na escola e que no Kumon a gente vê assim, bem visto. Então realmente era um momento assim, não tava dando pra mim, mas saí do Kumon com muito peso no coração, porque já deu pra ver que eu amo muito a metodologia e eu sei que me fez muito bem. Então aqui tem meus testes de assimilação, esse aqui foi do J, do D, do F, do G, eu guardo tudo e era sempre bonitinho, eles decoravam as folhinhas, eles colocavam adesivos e aí eles anotavam aqui, sempre que você passava de nível você recebia, então do H, do I, aí tem todos, gente, se eu ficar aqui mostrando do J, do L,
Ah, eu achei guardado. Provavelmente isso aqui eu perdi na época, mas essa aqui é do F, que é fração, gente. Isso aqui é o horror lá no Kumon. Porque é assim, ó. A metodologia é assim, várias questõezinhas repetidas. Não, eu tô com medo de não tá dando pra ver, mas são várias questõezinhas diretas, bem repetidas. Aqui era pra tirar MMC. Esse aqui é o G e já dá pra ver como que ele evolui, né? O F são frações mais simples, menores, e o G já são contas bem grandes, só com fração. Então, assim, não são níveis fáceis. Mas é muito importante, isso ajuda o raciocínio lógico, assim, de uma forma incrível. Você não sai de alguns níveis do Kumon se você não souber a tabuada de cor e salteada. Então, assim, você treina tanto que acaba fazendo parte. Você aprende, não é nenhum esforço, mas você vai sair sabendo a tabuada, assim, de cor. E uma coisa muito legal no Kumon é que eles incentivam muito o aluno e assim, é o que eu falei, tem o seu nível escolar, normalmente você entra antes dele, né, assim, se você for já maior de idade, não estiver mais na escola, não tem como. Mas se você for como eu, que entrei com 10 anos, eu entrei assim no básico, mas com o tempo eu fui crescendo e o Kumon, ele te estimula muito a sair da sua série. Você, sei lá, o quinto ano, eu não sei, eu não me lembro, mas o quinto ano deve ser o F, você tá no F. E eles te estimulam a ir pro G antes de você chegar no sexto ano. Então, assim, eles vão te estimulando a ver as matérias antes no Kumon do que na escola. E eles fazem uma premiação que todo ano tem para esses alunos que estão ou no ano escolar ou nos alunos avançados do ano escolar. E eles sempre premiam. Eu tenho algumas fotinhos, não olhem muitas fotos que eu tô um caco, né? Eu era mais nova, mas eu tenho já aqui, ó. O bronze é porque eu tava só um ano adiantada, o prata é 2 anos e o ouro são 3 anos. Em matemática, eu só tenho bronze aqui de matemática com meu nominho. Mas no português eu já tive mais avançado, mas isso era anualmente, então de matemática eu tenho 2, quer dizer que matemática eu demorei um pouco mais a alcançar o meu nível escolar e ultrapassar ele também, né? Então, mas, ao mesmo tempo, para finalizar a parte de matemática, eles têm umas ligas que chamam Liga I e Liga L. A Liga I corresponde ao sexto ano, e quando você ultrapassa a marca do sexto ano antes de chegar no sexto ano, quer dizer, você viu a matéria toda até o sexto ano, antes de estar no sexto ano na escola, você ganha a Liga I, que eu não ganhei porque eu entrei, tipo, em matemática no sexto ano. Mas tem a Liga L, que você vê toda a matéria até o primeiro ano do ensino médio, antes do ensino médio. E essa Liga L, pra mim, foi muito engraçado, porque, assim, na época só existia Liga L de matemática, e eu descobri, quando eu tava no finalzinho do nono, que eu tinha as férias pra fazer a Liga L. Na verdade, só até dezembro, não era nem as férias. E aí eu tive que fazer, eu passei assim minhas férias, mas eu passei feliz, sabe? Fazendo, porque eu sabia que eu ia ganhar a Liga L, que eu tanto queria. A Liga L, você ganha um prêmiozinho, deixa eu ver, é esse aqui. É esse prêmiozinho que vem falando que você ganhou a Liga L do Kumon. E você também ganha um brochezinho, não sei se tá dando pra ver. Esse broche fica no meu fichário hoje em dia. Mas é isso aqui que você ganha. Nossa, luz. É isso aqui que você ganha. E quer dizer que você viu toda a matéria até o primeiro ano do ensino médio antes de chegar no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, o Kumon, ele é baseado também em incentivo sempre para o aluno querer progredir. Chama Expo essa premiação e você fica vendo as outras pessoas indo e você fala, ah, eu também quero ir ano que vem. E aí você acaba avançando, não só por causa disso, óbvio, mas você acaba avançando, né? E você sabe que você vai ser premiado, que você vai ser reconhecido pelo seu esforço lá na frente. Então, minha trajetória em matemática foi assim, eu fiz até o M, terminando no O. Eu pretendo voltar futuramente, mas é o que eu falei, na época eu tava mais do que eu tava conseguindo administrar, eu não tava fazendo nenhum nem outro direito, então preferi sair e futuramente, quando tiver mais tranquilo pra mim, voltar e concluir meu curso. Já o português, a história foi um pouco diferente. Português eu entrei logo depois de matemática. E português no Kumon... matemática no Kumon é de tudo. É todas as matérias, assim, fração,
integral, derivada, função. Função foi uma coisa que eu aprendi e eu não tinha aprendido ainda na escola. Então, eu aprendi tudo no Kumon. Eu lembro que minha instrutora, ela me deu um post-it, porque eu não sabia quando a parábola estava pra cima o que significava, quando estava pra baixo o que significava. Ela me deu um post-it, e com esse post-it falando sobre as parábolas, eu aprendi tudo que eu sei de função hoje em dia. E quando chegou a função na escola, eu tirava de letra. Eu lembro que foi no segundo ano, não, foi no primeiro ano. Nossa, eu assim, todo mundo pirando pra aprender e eu, gente, mas tão fácil. Mas claro que quando eu estava aprendendo Kumon eu senti muita dificuldade, mas é isso, eu já estava preparada quando eu cheguei nessa matéria. Então foi uma matéria que me marcou muito, que realmente o Kumon trabalha demais, mas o Kumon trabalha tudo, e principalmente raciocínio lógico, até geometria tem no Kumon de matemática também, mas são só geometrias assim, não é Pitágoras não. É coisa difícil, mas é pro treino e pra evolução, então faz muito bem. E sério, você melhora muito, muito. Assim, eu tô falando principalmente agora na parte de aprender, mas também o Kumon, ele tem uma mudança no seu comportamento, que eu vou falar no final, que eu acho que é a parte mais legal. Eu acho que é o principal, a chave do Kumon. Português já foi um pouco diferente. Eu concluí português e por isso eu tenho a minha plaquinha que eu amo de concluir. Nossa, ela tá meio sujinha, mas é a minha plaquinha que eu concluí meu Kumon de português, tá aqui em 2018 e foi uma conquista e tanto pra mim, né, terminar uma matéria no Kumon. E já português eu sempre fui mais avançada. Português é interpretação de texto, gramática, são as partes centrais do Kumon, fora as obras literárias. Assim, hoje em dia é muito engraçado porque no Kumon os bloquinhos de português são baseados em livros. Eles colocam partes das histórias e você lê um pouco de cada livro, tem muito clássico. E às vezes eu via numa questão um livro e eu falava, gente, eu já li esse livro, mas na verdade eu não li, porque eu não gosto muito de ler. Assim, eu fiz Kumon, adoro português, mas eu não tenho o hábito da leitura literária, não é uma coisa que me cativa. Apesar do Kumon eles terem livros para cada etapa, então você tá no nível A, vão ter livros pro nível A e você tem um tempinho para ler, tem sempre o tempo da leitura no Kumon para incentivar. Assim, não é que eu não gosto de ler, mas sempre que eu ia no Kumon eu lia os Bruxonilda porque era o que eu gostava, mas assim, é o que eu gosto. Hoje em dia eu leio muito, né, para estudo, eu leio muito livro de escola, mas a leitura literária nunca foi uma coisa que me cativou muito. Então, assim, o Kumon me ajudou muito a introduzir obras em mim. Então, hoje em dia, eu vejo, às vezes, numa questão e falo, gente, mas eu já vi esse livro. E quando eu lembro, eu vi no Kumon. Então, eu sei a história toda do livro por conta do Kumon, por conta dos bloquinhos. Mas então português já foi um que eu tive um pouco mais de sucesso. Eu tenho bastante certificados, ó, esse aqui era de prata, ou seja, 2 anos avançada, ouro, 3 anos avançada, ouro, 3 anos avançada, ouro, prata, bronze, esse aqui deve ter sido o primeiro, né, porque eu era 1 ano avançada, e prata novamente. Então assim, português foi a primeira que eu fui premiada na época, e eu fui crescendo em português até chegar a 3 anos. 3 anos é o máximo que você pode ser avançada, mesmo que você seja um pouco mais. Então, nessas épocas, eu provavelmente era mais avançada do que 3 anos, até porque eu concluí o curso de português, eu tava no 9º ou 8º ano, então eu vi a matéria do ensino médio antes de chegar no próprio ensino médio, né? Então, com certeza eu era avançada há mais do que 3 anos. Eu tenho também uns bloquinhos aqui, gente, eu acho engraçado que eu tenho esses bloquinhos aqui, eu não sei porquê, mas esse aqui é do Jota, e é assim, tem uma historinha e tem as questões dentro. Aqui, tem bastante leitura, principalmente no final do curso. Até hoje, eu tenho trauma da última folha, do bloco 200. Do L, né, que é o último nível. Eu lembro que era um poema difícil, que falava sobre amor, e era muito complicado, e eu não acho... Nossa, eu lembro que era assim... Foi realmente, eu acho que a parte mais desafiadora me marca até hoje, que foi essa questão sobre esse poema, assim. Então, no final do curso era bem pesado a interpretação, mas no começo é bem gramática, bem conjunções, e o curso é ótimo, eu adorei, assim...
fez toda a diferença no meu português também. Eu cresci muito, acho que todas as matérias foram válidas pra mim. E também tenho muitos certificados, né, de passagem de nível. E uma coisa que tem diferente no português é que existem F1 e F2, alguns níveis, principalmente os primeiros, eles são separados em duas vertentes, né, 2 blocos. Então, são, na verdade, 400 folhas para você pular de nível. Então, para você ir do F ao G, são 400 folhas. Já na matemática, por ela ser mais densa e ser menos, né? Aqui tem vários livros que a gente tem que ler. E lá, na matemática, são matérias que a gente fica, assim, às vezes o nível inteiro em fração. Mas é porque é uma matéria muito importante e que você só vai aprender na prática mesmo. Então, aqui, F1... o D, o F2, e eles sempre colocavam um recadinho super fofo, um adesivo, esse aqui é o G, o J, o L, que é o último de conclusão, e tem um recadinho maiorzinho, né, porque não é todo mundo que chega no último, nem lembro mais o que estava escrito, provavelmente era congratulations, mas já saiu alguns dos adesivos. Mas eu ainda tirei 100 no meu último teste, foi assim, não, eu fiquei muito, muito feliz, eu lembro até hoje, me marcou muito. Então, português foi isso, eu concluí e criaram a Liga L de português, enquanto eu ainda estava fazendo a matemática, eu já tinha concluído o português, eu concluí no meu 8º ano, e não existia Liga L, e depois futuramente eles criaram. E aí, né, minha cara de felicidade quando chegou a Liga L de português também. Então, hoje em dia eu tenho o prêmiozinho de português, também tenho o brochezinho de português. Cada matéria tem sua cor, português é o amarelo, matemática é o azul. Então, por isso que também tem essas cores aqui, por exemplo, de matemática. E inglês é o vermelho. Vou começar agora falando um pouquinho de inglês. Mas queria falar um pouquinho que eu pareço patrocinada pelo Kumon, porque foi muito tempo lá. Então, assim, eu ganhava os brindes todos deles, sempre. Quando a gente voltava das férias, eles sempre tinham uns brochezinhos que a gente colocava na mochilinha, tipo esses aqui. Então, toda hora eles trabalham com incentivar a criança e eles reconhecem quando você faz seu teste, quando você passa, você tá sendo estimulado sempre. E você vai na unidade 2 vezes na semana, fica lá 1 hora para cada matéria. Então, quando eu acabei o português, fiquei só com a matemática, eu falei, mãe, que tal eu fazer o inglês? Porque inglês foi uma matéria que eu sempre tive dificuldade, assim, nunca tive dificuldade na escola, mas inglês sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu creio também que seja um pouco pela minha escola pesar um pouco mais em inglês. Assim, não que eu sinta uma dificuldade, já aconteceu de eu ter a oportunidade de viajar para um lugar que só falava inglês e eu ser a única que falava inglês e a gente conseguiu super se virar. Então, assim, não acho que seja uma defasagem no inglês, só que é uma matéria que eu tenho uma dificuldade. Então, apesar de ter feito curso durante um longo tempo, eu quis também começar o inglês no Kumon. E eu comecei, e o inglês é um pouco diferente. Para eles treinarem a audição, a pronúncia e a leitura, eles têm esses livrinhos. Eu comecei no D, faltando um livrinho, acho. Eu comecei no D, cada livrinho. Esses aqui são os livros de áudio do Kumon. E eu parei no K, eu acho que acaba no O. Então, assim, eu parei bem próximo, eu parei junto com a matemática. É outro que eu pretendo com certeza concluir. Isso aqui eu fiz em menos de 6, 7 meses, tanto que eu nem cheguei a ter premiação no inglês, porque eu fiquei menos de 1 ano no inglês e nossa, eu amava. O inglês é super gostoso no Kumon. Eu acho que essa é uma didática ótima. E esses aqui eram os caderninhos de historinha que você ouvia. Tem o CD aqui. Também tem um aplicativo que você ouvia a historinha. Aqui no começo, então era bem menos pesada as historinhas no começo. Aqui é um papelzinho. Já no K, já era bem mais denso a história, tinha bem mais gramática. Então, assim, você vai dificultando, né, ao longo dos níveis. Além das historinhas que você tinha que ler para o monitor para ele avaliar a sua pronúncia, você escutava e fazia atividades baseadas no que você tinha escutado. Então, eu tenho aqui meus bloquinhos
Então eles também tinham historinhas, muito dos clássicos, Alice no País das Maravilhas, esses clássicos que são internacionais, eles vinham aqui, aqueles contos dos irmãos Grimm, vinham em inglês, então era super legal ler também em inglês esses contos. E era assim, você trabalhava também a parte da escrita e também da audição. Tinha uma parte que era um caderninho que eu amava, que você só tinha que ouvir e fazer. Era uma delícia. O inglês realmente era uma matéria muito boa no Kumon, uma matéria mais leve. A didática é diferente. Eu que tive a oportunidade de ter aulas em curso tradicional, é bem diferente a didática. E eu acho que assim, se você não se adapta ao curso, acho que é bem legal você tentar fazer o Kumon de inglês. Eu acho que é uma forma bem diferente. E também os testes, né? Eu tenho os testes, a maioria estão dentro dos bloquinhos, mas eu tenho alguns aqui. Essa pessoa não estava inspirada em colocar adesivos, mas tudo bem, eu perdoo, eu já era mais velha quando eu fiz inglês, então tá perdoado. Então de material acho que é isso. Tem medalhas também que eu ganhei quando eu concluí o português, mas que eu não achei, mas eu tenho certeza. E também você ganhava medalha, junto com isso, esses papeizinhos, você ganhava medalhas. Então tem bastante, só que eu não sei onde que tá. Eu guardei as minhas medalhas tudo juntas, estão todas perdidinhas por algum lugar aqui em casa. Então essa é a metodologia do Kumon. Você trabalha no seu tempo, no seu desenvolvimento, mas com qualidade. Você avança matérias que você ainda não viu na escola. Quando chega na hora da escola, você tá assim, tirando de letra. E o principal, você tem que fazer atividade diariamente. Então faça chuva, faça sol, faça férias. O Kumon quer que você trabalhe com as atividades. E eu tenho foto, eu vou tentar achar uma foto que eu tô numa viagem que eu fiz e que eu tava fazendo, olhando pra praia, eu tava fazendo minha atividade do Kumon. Eu vou colocar, se eu tiver achado, eu vou colocar aqui. Então, assim, não é fácil. Eu comecei com 10 anos e quando eu comecei eu não gostava de estudar. Eu era uma criança difícil. Uma criança você vai falar, você quer fazer atividade? Ou você quer ir nadar? Você quer ir brincar? Você quer ver televisão? Acho difícil uma criança falar que quer fazer atividade. Realmente essa aí já é prodígio desde pequena. Mas eu não queria, eu não gostava. Então assim, foi muito custoso no começo. Eu lembro que eu não gostava, eu chorava, eu não queria fazer. E assim, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente. Você faz pros cocos só pra fazer e aí depois você tem que refazer. Porque no Kumon, se você não tira uma nota suficiente no bloco, você repete ele. Porque quer dizer que você tá com uma defasagem. Você só passa de nível quando você não tem mais defasagem naquela matéria. Então, no começo eu tinha uma mentalidade totalmente diferente. E só depois que eu virei a chavinha de que o tempo que eu gastava pra fingir que eu tava fazendo, pra fazer mal feito, pra fazer mais ou menos, eu podia estar gastando realmente para aprender, porque era o mesmo tempo. Era só a forma com que eu gastava ele que era diferente. Então, assim, hoje em dia eu sou totalmente mudada. Eu tenho uma disciplina, eu amo matemática, minha matéria favorita. Hoje em dia eu tenho muita facilidade. Eu já não tinha dificuldade, mas eu tenho muita facilidade hoje em dia. Já vi muita matérias assim que as pessoas têm mais dificuldade. Eu sempre fui muito tranquila depois que eu entrei pro Kumon e assim, realmente fez um efeito muito grande na minha vida, não só no âmbito acadêmico. Eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que tem mais disciplina pra vida, sabe? Assim, de realmente ter persistência, o autodidatismo que o Kumon te dá. Hoje em dia eu acho até engraçado. Às vezes eu tenho uma dúvida, em vez de falar com o professor, eu sempre fui muito tímida, nunca gostei muito de falar com o professor. Mas eu vou na internet, assim, eu tento fazer até a última gota. Quando eu falo não vai dar, não sei mesmo, eu vou na internet, eu aprendo, se eu não sei aquilo, eu anoto, eu faço, eu registro. Então, assim, realmente me mudou como pessoa, como estudante e eu amo essa metodologia. Eu acho que pra elogiar mais que eu, só meus pais, porque eles também viram o tanto que eu evoluí. Então, eu sei que a Anabelle de 12 anos atrás não falaria isso, com certeza ela falaria, gente, isso é um terror, saiam, não entrem aqui. Mas eu acho que nessa fase, quando a criança está muito nova, quem tem que persistir realmente são os pais, porque é isso, eu demorei alguns anos, não foi no primeiro Kumon que eu vi o tanto que ia ser bom pra mim.
foram anos que eu falo, não mãe, eu não quero, não pai, eu não quero. E eles, não filha, vai ser importante, dedica, faz, quanto mais rápido você fazer, mais rápido acaba. Então assim, isso é muito estimulante no Kumon também. Então, mas criança normalmente não tem essa cabeça. Eu fui ter só lá pros meus 12, 13 anos, que eu fui realmente falar, nossa, esse treino do Kumon é legal, mas se eu quero acabar, eu tenho que fazer num ritmo legal, eu tenho que aprender realmente, porque senão eu tô gastando meu tempo em vão. Então, assim, é um método que eu amo e que eu acho que foi muito importante pra mim. Você ia 2 vezes na unidade, você pegava material pro resto dos dias. Assim, algumas crianças, quando elas eram muito pequenas, combinava de não fazer no sábado, não fazer no domingo. O Kumon é totalmente adaptável à sua rotina. Se você trabalha, se eu posso fazer 10 minutos de Kumon, eles vão te dar material para 10 minutos. Tanto se for um bloco, se for 2 blocos ou se for uma folha. Eles podem dividir, os blocos são essas colinhas, sabe? Que elas soltam as folhas. Então eles podem dividir os blocos na quantidade que for necessário. Se você falar, eu só consigo fazer meia página por dia, eles vão te dar meia página por dia. Claro que você vai demorar muito mais para fazer o curso. Se você tem oportunidade de fazer mais folhas, aproveita. Mas se você não tem, eu vi gente que fazia Kumon, pessoas mais idosas, para não perder o time, sabe? Assim, de ficar sempre estimulando o cérebro, que é uma coisa importante na terceira idade. Então, o Kumon é bom pra isso. Eu vi pessoas adultas que queriam aprender mais, melhorar, aprimorar o português, aprimorar a matemática, o raciocínio lógico, aprimorar o inglês, que hoje em dia é muito importante no mundo. Então, também é um objetivo do Kumon. E era o meu caso, né? Eu mais nova, antes de terminar a escola, de aprimorar a disciplina, de aprimorar o autodidatismo, que me ajudou muito, muito. E de aprimorar o conteúdo mesmo, né? Eu vi conteúdos, eu vi e treinei muito mais do que outras pessoas que não fizeram o Kumon. Então, hoje em dia eu vejo todos os benefícios que o curso me trouxe, mas acho que a coisa mais importante do Kumon é não achar que é uma coisa imediata, porque não adianta, se você tá pra pegar pra ação, não acho que você vai ir pro Kumon em 2 semanas você vai sair de lá um gênio da matemática, porque isso não acontece. É realmente ter perseverança, continuar, vai dar certo, uma hora termina. Você acha às vezes que não, mas uma hora com certeza vai terminar. E não, quando terminar e você ver todos os benefícios, é realmente muito gratificante. Eu morro de vontade de voltar pro meu inglês, pra minha matemática e terminar os 2. Mas esses são planos pro futuro. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a metodologia, pode deixar aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer de responder. Antes que eu me esqueça, eu não posso deixar de mandar um super beijo para a Nayara de Oliveira. Ela me acompanha, comenta em todos os meus vídeos desde o comecinho do canal. Eu sou muito grata, eu fico muito feliz quando ela tá aqui assistindo, me acompanhando, então um super beijo. E se vocês já assistiram até aqui, não se esqueçam de deixar seu like, de comentarem se vocês já tiveram experiência com a metodologia, o que vocês acham, se vocês têm vontade de conhecer e também ideias para os próximos vídeos. E também se inscreva no canal, que vai me ajudar muito, muito, muito. Um beijo pra todos e obrigada por assistir.